Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amada igreja. Vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vamos fazer essa leitura porque está escrito: a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. A palavra de Deus, ela é viva, e por ser viva, ela produz vida. Mas fala que ela corta como uma espada de dois gumes. Ela pode cortar para a vida, como ela pode cortar para a morte. Depende como você acolhe a palavra de Deus ao seu coração, à sua vida. Mas Deus fala também, lá em Isaías 55:11, que a palavra dele não voltará para ele vazia, mas realizará toda a obra que desejo, e essa palavra vai atingir o seu propósito pela qual Deus enviou. Então, toda a palavra de Deus, ela não volta vazia. No meu coração, no teu coração. E eu gostaria de ler um texto com vocês a respeito da palavra de Deus, lá em Tiago. Tiago, ele fala a respeito da palavra de Deus, e nós vamos caminhar um pouquinho nesse texto que se encontra em Tiago, capítulo 1. E aí nós vamos fazer a leitura do versículo 16, diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, porque toda dádiva perfeita e todo dom são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Amados, nós lemos até o versículo 22, mas depois nós vamos meditar até o versículo 27, Tiago 1, do 16 ao 27. Então, Tiago acentua aqui, amados irmãos, como em nenhuma outra porção do Novo Testamento, a importância da palavra da vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja de Cristo. E ele a chama a palavra da verdade, como nós lemos aqui no versículo 18. Diz assim: e ele nos gerou pela palavra da verdade. É só a palavra de Deus que produz vida. Nem a minha, nem a tua, nem a melhor palavra produz vida, a não ser a palavra de Deus. E tem um outro texto também, que está no Salmo 119, 142. Mas não somente a palavra da verdade, que ele acentua aqui, Tiago, mas a palavra do poder. Olha o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E aí é maravilhoso, porque a palavra de Deus faz coisas maravilhosas em nossa vida.
E fala que essa palavra que é implantada no meu coração, no teu coração, diz assim, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Somente a palavra de Deus, somente Jesus tem palavras de vida. Mas também não somente fala da verdade, da palavra como poder, mas a lei perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Olha no versículo 25, diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Lei perfeita, lei da liberdade. E fala também como essa palavra de Deus é como um espelho da alma, da minha alma, da sua alma. Se nós formos ver lá no versículo 23, está escrito, por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. E como nós lemos lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir os meus pensamentos, as intenções do meu coração, somente ela é apta para isso. Mas podemos também ver que alguns poderosos efeitos da palavra de Deus são, pela palavra, o Espírito nos gera em Cristo, pela palavra, como nós lemos no versículo 18, e ele nos gerou pela palavra da verdade. Esses são alguns efeitos poderosos na minha e na sua vida. E pela palavra nós apropriamos da salvação. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque é o poder de Deus para transformar vidas, lares, uma nação. Palavra de Deus. A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. Lá em 2 Timóteo 3,15. Salvos pela salvação. Hebreus 4:2. Vamos ver aqui Hebreus 4:2. Amados irmãos, diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Eu tenho que ouvir e eu tenho que ter fé, porque é Deus falando conosco. Pela palavra nós alegramos em nossas realizações. Se eu coloco a palavra de Deus em prática, diz o nosso texto que nós somos pessoas bem-aventuradas. Olha no versículo 25, diz assim, né? Tiago 1:25, diz que nós somos bem-aventurados. Deixa eu ler. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, perseverança aqui, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Se eu sou operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Somente a palavra de Deus pode nos tornar pessoas bem-aventuradas. Mas existem algumas condições para que esse efeito se manifeste em nós. Esses efeitos da palavra de Deus se manifestam na minha vida, na sua vida. Existem algumas condições. Primeiro, controlar a ira. Lá no versículo 19 e 20, nós lemos isto. Olha, sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que abrir mão de nós mesmos. Nós temos que descansar na justiça de Deus. Deus, ele é justo, ele sabe de todas as coisas e ele é soberano. Mas também aqui também outra condição, um coração manso. No versículo 21, é maravilhoso, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas vidas. É preciso haver despojamento da maldade, da impureza, sem arrogância e com o coração aberto, acolher essa palavra que foi implantada no nosso coração, no meu, no teu coração. Amados, quem pratica é operosa. Olha o versículo 25, que é maravilhoso. Eu li isso daqui, isso falou muito a minha alma também. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. A prática operosa dá discernimento à prática da vida cristã. Porque a palavra de Deus é cheia de desafios e ela precisa ser desenvolvida. Senhor, fala ao meu coração. Esses dias que nós estamos passando nessa pandemia, quantos desafios, mas a palavra de Deus traz consolo, ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, aonde que eu vou pisar, e luz para o meu caminho, estou enxergando longe. E ela precisa ser desenvolvida. Então essa palavra que é implantada, divina, no versículo 21, como nós lemos, ler a palavra não como um livro qualquer, mas como a voz de Deus. É Deus falando ao nosso coração. É dessa maneira que eu preciso estar lendo a Bíblia, é Deus falando. Não é um livro qualquer. Há uma participação aqui humana, né, que nós lemos no versículo 21. Portanto, despojar de toda a impureza. Nós temos que santificar. Tem que ter santificação no nosso relacionamento. Todo relacionamento nós temos que santificar. Nós temos que crescer. E aqui há esse desafio, ter cuidado para não cair no ceticismo somente de conhecer a palavra de Deus, mas não praticá-la. Eu conheço, eu cito versículos de cor, eu sei a Bíblia de cor, mas eu estou levando isso para o meu dia a dia? Eu tenho que colocar em prática. Aí é uma participação humana, a minha participação, a tua participação. E há também não somente essa participação, mas há uma manutenção diária. No versículo 24 está escrito assim: pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu esqueço, mas aqui não, aqui está me exortando a não somente ouvir a palavra de Deus, não somente conhecer a palavra de Deus, mas eu tenho que ler diariamente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amados irmãos, a palavra salva e abençoa a vida. Vamos perseverar nessa palavra. Vamos acolher com mansidão essa palavra que Deus traz ao nosso coração diariamente. Vamos praticar do que se aprende e estuda. Vamos levar para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para o nosso lar, para o nosso trabalho. Vamos ser ouvinte, mas praticante. Que Deus abençoe ricamente a exposição da sua palavra e que nós possamos acolher com mansidão, com carinho, com amor e pelo poder do Espírito Santo. Vamos colocar em prática para a honra
e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.